Queridos alunos, faremos uma pequena explanação sobre os conteúdos das aulas do dia 23 de março e 25 de março, em que foi estudado sobre a diversidade cultural brasileira. As matrizes culturais do povo brasileiro foram estabelecidas pela miscigenação de diversos grupos étnicos. A população do Brasil é uma população miscigenada. Então, como assim? Os índios, pela mistura, pela miscigenação entre os povos indígenas, que eram os nativos do Brasil, os negros que vieram para o Brasil para trabalhar como escravos, e os brancos europeus, representados pelos portugueses que vieram colonizar o Brasil. Então, gente, também nós temos, a partir do século XIX, chegou no Brasil outras levas de imigrantes. Por exemplo, a chegada da família real no Brasil em 1808. Outra coisa também importante que ajudou na miscigenação do povo brasileiro foi quando houve a libertação dos escravos. Então, com isso, a mão de obra do Brasil foi tornando-se escassa. Então, foi incentivado a vinda dos imigrantes europeus para o Brasil. Com isso, então, vieram principalmente os italianos, os alemães e também os asiáticos. Com isso, fomos temperando a cultura brasileira, que vai se caracterizando pela sua identidade e caracterizando também a etnia do nosso povo. Então, a gente poderia perguntar, qual é a nossa identidade? Então, a nossa identidade é caracterizada pela mistura de traços culturais muito diversificados. Podemos citar, por exemplo, todos esses regionalismos que para o Brasil afora. Por exemplo, aqui em Goiás, nós temos o quê? Nós temos a folia de reis, nós temos as cavalhadas, nós temos o fogaréu de Goiás Velho, nós temos também comidas típicas de Goiás, como o pequi, como o pão de queijo, e assim vai, Carnaval no Rio de Janeiro, o Bumba Meu Boi no Nordeste, Minas Gerais nós temos a catira e outras coisas mais. Então, com isso, a gente pode concluir que nós fazemos parte, nós somos um povo que é multicultural. Por quê? Porque nós temos uma mistura muito grandiosa de etnias. E isso faz com que o povo brasileiro seja um povo muito diferenciado, até fora do Brasil, Então, quando a gente fala, por exemplo, do futebol, em qualquer parte do mundo, lembra-se de quê? Lembra do povo brasileiro. Carnaval, lembramos do Brasil. O churrasco, Então, nós somos sempre elencados assim como a cultura do povo brasileiro. Mas não é só nisso nós destacamos, não, gente. Nós somos também um dos maiores produtores, agrícolas do mundo, principalmente com a exportação de soja, exportação de carne bovina, suína, e assim vai. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que tenha esclarecido algumas coisas. E, posteriormente, nas nossas aulas presenciais, faremos toda a correção e tiraremos todas as dúvidas que vocês tiverem. Até logo. Queridos alunos da segunda série, depois de terem visto os 2 vídeos, feita a tarefa, corrigidas pelo gabarito, nós ainda achamos por bem reforçar um pouquinho mais esse nosso estudo, que é sobre a diversidade cultural brasileira e a etnia cultural, que é assunto da nossa segunda aula. Então, nós vamos entender um pouquinho mais sobre o conceito de etnocentrismo, que designa o quê? Designa uma classificação por etnias.
O etnocêntrico é aquele indivíduo que enxerga a outra etnia com base na sua própria etnia, para qualificar o outro. Agora, no plano intelectual, o etnocentrismo pode ser visto como a dificuldade das pessoas de entender que outras pessoas pensam diferente do seu pensamento. No plano afetivo, nós também podemos classificar como um sentimento das pessoas com estranheza, com medo e hostilidade com relação ao diferente de outras pessoas. Bom, aqui então também nós podemos falar que o etnocentrismo também pode se relacionar com todo o racismo que às vezes existe, né? Até aqui no Brasil, a xenofobia, a intolerância religiosa. Aqui a gente quer falar de um exemplo bem perto, que a gente já estudou, que vai estudar, que é sobre a colonização do Brasil. Os portugueses, quando aqui chegaram, o que eles fizeram? Eles trataram com estranheza, né, os nativos que aqui estavam, os indígenas. E o que eles fizeram? Eles não acreditaram, né, nas suas crenças, na sua cultura, e forçosamente, principalmente com relação à religião, eles profanaram a sua religião, introduziram o cristianismo, que nem os nossos indígenas não entendiam nada. Ainda temos exemplo bem claro, né, do etnocentrismo em relação, aqui no Brasil mesmo, em relação às religiões de matriz africanas. Essas religiões são o quê? São desrespeitadas, subjugadas, como exemplo, candomblé, a umbanda, a quimbanda. Então, o que é que nós devemos pensar e refletir? Que a melhor maneira de combater o etnocentrismo é o respeito à diversidade cultural, que destrói qualquer noção de hierarquia cultural e que nos leva à ideia do relativismo, ou seja, que os aspectos de uma outra cultura devem ser observados respeitando a identidade daquela cultura. Esse respeito se faz muito necessário. Temos também aqui no Brasil, como exemplo, né, que prevalece ainda hoje, de etnocentrismo, o homem branco, né, que ainda enxerga o indígena como alguém atrasado socialmente. Outra visão, assim, bem clara, né, do etnocentrismo é a visão de que o continente africano é atrasado. Outra visão etnocêntrica também, que às vezes a gente, quando nós vamos falar, né, dos povos asiáticos, a gente vai falar o japa, né? Então também é uma visão etnocêntrica. Nós estamos tendo com outra cultura. Outro exemplo marcante de etnocentrismo ocorreu então no governo nazista de Hitler, na Alemanha. Então ele julgava, né, existir uma superioridade da raça alemã, da raça branca, em relação aos demais. Também um exemplo que ficou muito marcado, né, para a sociedade, né, foi então também a expulsão, né, dos judeus da Alemanha, e com isso os judeus ficaram andando, né, pelo mundo. Então isso marcou profundamente o espírito etnocêntrico do povo alemão. Bom, gente, então era isso que eu queria falar para vocês, e se Deus quiser, né, em breve nós retornaremos às nossas aulas presenciais, e qualquer dúvida que vocês ainda tenham, a gente pode tirar com muito prazer nas nossas aulas. Obrigada.